E aí, turma, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Fotografia, o meu negócio. Eu sou Felipe Ferreira, sou fotógrafo, advogado e assessor jurídico de profissionais da imagem e hoje estou aqui para falar com vocês um assunto que está intrigando muita gente. Vamos falar sobre nudes. Vamos lá? Galera, antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir o nosso vídeo aqui, se inscrever no nosso canal, entrar lá no nosso site, vai estar aparecendo em algum lugar aqui, a comentar, se tiver dúvidas, manda um e-mail, sei lá, manda um sinal de fumaça, qualquer diabo que parta, mas manda um recadinho aí que a gente vai trocando uma ideia, tá? Segundo, queria dizer pra vocês que eu tô... sei lá, eu acho que eu tô magoado, assim, tô triste que eu não consegui mais fazer vídeos pro canal, tá? Mas isso é por um bom motivo. A advocacia tava muito apelativa aqui no escritório, tipo, nível very hard, tá ligado? Quando você joga Street Fighter com aquele teu primo gordinho que avacalha no Hadouken, tava mais ou menos assim, então eu não consegui gravar mais. Entretanto, né, estou aqui de novo e prometo que eu vou me dedicar mais pra conversar aí com vocês, fechou? Mas vamos ao que interessa! Nudes! Vamos falar de nudes! Popularizados aí na plataforma, né, pelo WhatsApp, os nudes, eles são registros, né, são fotos ou filmagem de pessoas sem roupa. Geralmente são autorretratos e utilizados muito por uma prática conhecida por sexting, que na verdade é o sexo por mensagens. Mas essa prática merece muita atenção, porque, querendo ou não, ela pode cair em mãos erradas. Ou até mesmo a pessoa que você enviou esse nude aí pode, por vingança, espalhar essa mídia aí e causar algum tipo de constrangimento. A divulgação dessas mídias aí, elas podem trazer consequências trágicas aqui no mundo real, mas também podem trazer consequências jurídicas. Mas antes de adentrarmos nesse universo aí um pouco mais jurídico, vamos entender quando eu posso mandar o nude e quando eu não posso. A nossa legislação não proíbe ninguém de se autofotografar nu ou de fotografar outra pessoa nua, mas o perigo está em dar publicidade a essa imagem. Vamos a um exemplo. Se eu enviar uma imagem minha nu para minha namorada, e eu não vou ser responsabilizado juridicamente por isso, e nem ela quando receber. Porque tem a minha anuência, e o fato dela estar recebendo não significa que isso vai violar a minha honra, a minha imagem, porque eu mesmo mandei para ela com livre e espontânea vontade. O mesmo não ocorre se ela enviar essa imagem para um terceiro, alguém estranho dessa relação aí, eu e ela. Por quê? Aí sim pode existir algum tipo de constrangimento para mim, eu que estava lá naquela imagem, sendo que eu não autorizei outras pessoas a verem ou assistirem esse material. Deu para entender que o pulo do gato aí está em dar publicidade, em divulgar, em compartilhar a imagem? O fato de eu fazer um autorretrato meu nu ou fotografar outra pessoa em si não é o grande problema. Mas, se você não quer correr riscos de que essa imagem possa vir a ser compartilhada, você tem que tomar muito cuidado e pensar muito antes de produzir essa imagem. Isso, é claro, não significa que a culpa está naquela pessoa que foi fotografada. Nada disso. O verdadeiro culpado, né, no direito a gente chama isso de dolo, é quem compartilhou, quem divulgou essa imagem aí sem o consentimento daquele que foi fotografado. Bom, vamos para uma outra situação. Quando isso envolve menor de idade, a situação é ainda mais delicada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 17, traz que toda criança, né, e ele estabelece que a criança vai ter até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade devem ter seu direito à integridade física, psíquica e moral preservados. E aí, por óbvio, isso também inclui a imagem desses menores. O ECA ainda traz as penas para quem adquire, para quem fotografa, para quem armazena, para quem expõe à venda materiais aí que contenham cenas de sexo explícito ou pornográfica de crianças e adolescentes.
Essas penas aí, elas estão descritas lá no artigo 240, 241, 241A e 241B, e elas podem chegar, de acordo com cada caso, até reclusão de 4 a 8 anos. A grande diferença aí entre fotografar ou filmar, né, uma criança, um adolescente e um adulto é que, no caso de criança e adolescente, não importa se há consentimento ou não, sempre haverá responsabilizações, porque a própria lei já estabelece que isso é tido como pedofilia. Vocês lembram do caso da Carolina Dickmann? Ele trouxe tanta repercussão que até foi alterado o Código Penal para incluir, né, a gente fala de tipificar dentro do direito, como crime a invasão de dados pessoais. E aí, nesse caso, também estão incluídas as fotografias ou as filmagens que sejam nudes. Essa alteração na lei foi lá no artigo 154A do Código Penal e coloca pena, né, de detenção de 3 meses a 1 ano. Além de toda essa questão criminal, o envio, o compartilhamento desses nudes ainda podem trazer consequências na esfera civil. Porque a pessoa que se sentir lesada por isso pode procurar o judiciário e entrar sim com uma ação para reparar, né, pedir uma indenização por danos morais e, se for o caso, até mesmo por danos materiais. A fundamentação para esse direito está lá na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei mãe aí de todas as leis, lá no artigo 5º, inciso 10, que trata sobre alguns direitos bem pessoais, como, por exemplo, a intimidade, a honra, a imagem, enfim. Ao mesmo passo, o Código Civil, no artigo 186 e 927, também traz que aquele que violar esses direitos fica obrigado a reparar os danos causados por essa violação. E quanto à fotografia sensual e nu de fotógrafo ou videomaker profissional, como é que funciona isso? Você sabe? O simples fato de eu fotografar alguém, né, nessas condições aí de fotografia de nu ou sensual, né, não é crime, não existe assim, uma obrigação de reparar algum dano, porque na verdade não há ofensa à honra, à integridade dessa pessoa, porque ela está consentindo com isso. O que existe, na verdade, a intenção é fomentar a arte, fazer um trabalho, né, artístico, cultural. Quando não há intenção de prejudicar alguém, no direito a gente fala que falta a intenção delitiva para tipificar um crime, não tem como responsabilizar o fotógrafo. Vamos exemplificar isso. Alguém chegou para mim e perguntou: você faz uma foto minha nua? Beleza, eu faço, eu cliquei. Eu não tenho como ser responsabilizado por isso porque a pessoa consentiu, ela quis que eu a fotografasse dessa maneira. Agora nós vamos para aquele outro estágio, além do fotografar ou do filmar, que é publicar esse material. Primeiro, antes de tudo, é essencial ter autorização do uso da imagem do fotografado e do filmado. Lembre que essa autorização precisa ser expressa. Ou você vai ter que ter um áudio ou uma filmagem dela autorizando ou por escrito, tá? E claro, essa publicidade aí jamais vai poder ferir a honra, a imagem, a dignidade dessa pessoa aí. Por isso, tome muito cuidado nas plataformas que você vai fazer a divulgação do teu trabalho quando ele for nu e sensual. Eu não posso deixar de falar também para as vítimas desses constrangimentos aí causados, né, pelo compartilhamento de nudes. Muitas vezes, por já ter passado, né, por tanto estresse, tanto constrangimento, as pessoas evitam buscar auxílio. Mas, se você precisar, existem vários órgãos públicos que podem te auxiliar, como por exemplo o Ministério Público. Se você preferir, você também pode falar com um advogado de confiança que ele vai poder te auxiliar sim. Além, é claro, né, que muitas vezes a busca de um profissional da psicologia ou um médico também pode te auxiliar a passar a superar essa situação. Por fim, turma, eu acho que antes de a gente usar a lei para explicar todos esses porquês aí desse assunto, nós precisamos entender uma coisa. Tudo vai do bom senso. Se você não quer correr nenhum tipo de risco, evite fazer esse tipo de material. Lembre-se que, em caso de qualquer tipo de divulgação, a internet não é uma terra sem lei, certo? Tudo que já existe em nosso ordenamento jurídico é perfeitamente aplicável quando acontece alguma coisa na internet. Vamos lembrar que
Quando existe o compartilhamento de um nude, isso pode trazer danos que muitas vezes são irreparáveis. Quando se trata de criança e de adolescente, a situação é muito mais delicada, porque nós temos o dever de combater a pedofilia. É preciso ter mais carinho, mais respeito e mais amor ao próximo para resolver todas as nossas questões. Pense sempre que você não deve fazer para outra pessoa aquilo que você não queria que fizessem para vocês. Falando em respeito, em carinho e amor, eu não posso deixar de agradecer essa galera que está sempre me apoiando aqui no canal. Primeiro, pessoal da Epix aí, o Evandro, toda a turma lá que é... sabe, não tem nem palavras para dizer de como eles são legais comigo. O pessoal da iFoto, o Altair e toda aquela turma. Esse ano, para quem esteve lá na Semana da Fotografia, eu palestrei lá junto com eles, foi muito legal. Então, um abração pessoal da iFoto. A Olivia, da 9 Corretoras de Seguros, que tem vídeo aqui no canal falando sobre seguro de equipamento fotográfico. O pessoal da SoClick, né, o Valdecir e toda aquela turma que faz aqueles álbuns maravilhosos que a gente usa aqui na nossa empresa também. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, apertar no sininho, curtir, compartilhar com todos os seus amigos fotógrafos aí, videomakers. E se você tem alguma sugestão de vídeo, quer que eu fale sobre algum assunto específico aqui para esse nosso quadro Sabendo Direito, é só deixar um recadinho, pode ser por e-mail, pode ser aqui embaixo, pode ser no nosso site, enfim. Manda aí um alô que a gente vai produzir o material aí para tentar responder a dúvida de todo mundo. Beleza, turma? Até a próxima. Valeu!